O principal espião do Irã está morto e o comandante da unidade que dirige as operações terroristas globais acabou de ser eliminado no mesmo ataque. Vamos direto ao assunto. No dia 6 de abril, 2 dos homens mais perigosos do Oriente Médio foram caçados. Primeiro, o brigadeiro-general Majid Kademi, chefe de inteligência do IRGC do Irã, o chefe das operações de espionagem do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, a organização que comanda todo o aparato de guerra secreta do Irã. Pense nele como o diretor da agência de inteligência mais perigosa, da qual você nunca ouviu falar. Kademi não supervisionava apenas a vigilância e a contra-espionagem. Ele era, de acordo com um alto funcionário israelense, efetivamente o número 2 dentro do IRGC. Ele era um dos poucos comandantes seniores que havia conseguido sobreviver a múltiplas ondas de ataques israelenses e americanos ao longo do último ano. Ele continuava se movendo. Ele trocava de esconderijos. Ele se esquivava, se abaixava e desaparecia. Até a manhã de segunda-feira, as IDF confirmaram seu assassinato em um comunicado postado diretamente no X. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse de forma clara: os líderes do Irã vivem com um senso de perseguição. Continuaremos a caçá-los um por um. Segundo, Asghar Bagheri, comandante da Unidade de Operações Especiais da Força Quds, conhecida internamente como Unit 840. Esta unidade não apenas apoia o terrorismo, ela o comanda. A Unit 840 é responsável por operações terroristas contra israelenses e judeus em Israel, ao longo de suas fronteiras e em todo o globo. De acordo com o Alma Research and Education Center, a Unit 840 realizou ataques na Holanda, Turquia, Estados Unidos, Azerbaijão e Colômbia. Não apenas no Oriente Médio, mas no mundo inteiro. Bagheri era o homem que comandava essa máquina desde 2019. Sob seu comando, a Unit 840 avançou operações visando soldados das IDF na fronteira sírio-israelense, usando agentes sírios previamente treinados pelo exército de Assad como disfarce. Ambos os homens mortos. Mesmo ataque, mesma manhã. Então por que Majid Kademi era tão perigoso? Antes de se tornar chefe de inteligência do IRGC em junho de 2025, depois que seu antecessor foi morto em ataques israelenses durante a Operation Rising Lion, Kademi dirigia a Organização de Proteção de Inteligência da Guarda. Isso significa vigilância interna, contra-inteligência. Caçar pessoas dentro do Irã que estavam vazando informações para serviços de inteligência estrangeiros. Ele era o homem que construiu e manteve os muros que mantinham os segredos do Irã em segredo. E então ele foi promovido ao cargo mais alto, chefe de inteligência do próprio IRGC. Aqui está o que torna isso mais do que apenas uma história regional. De acordo com um alto funcionário israelense que falou à Fox News, Kademi estava, e eu quero que você realmente ouça isso, profundamente envolvido em tentativas de penetrar nos sistemas do Zelbo, incluindo esforços para invadir o Pentágono. Ele também estava coordenando extensivamente com a Rússia. Então, este não era apenas um homem comandando a vigilância doméstica iraniana. Este era um homem trabalhando ativamente para hackear sistemas militares americanos, coordenando com Moscou, avançando as operações de inteligência iranianas em escala global. O alto funcionário israelense resumiu perfeitamente. Ele supervisionou um aparato de inteligência que repetidamente falhou em detectar ou prevenir grandes operações de Israel e dos Inis Emastishuald, e sua remoção marca um golpe significativo na liderança de inteligência do Irã em um momento em que o regime já está sob pressão sustentada. Tradução: Israel passou um ano fazendo movimentos que Kademi não conseguiu prever. E agora o próprio Kademi também não conseguiu prever o último. Aqui está o que eu acho genuinamente fascinante sobre isso do ponto de vista da inteligência militar. Kademi sabia que era um alvo. Ele tinha que saber. Todo grande comandante do IRGC que sobreviveu até 2026 sabia que Israel e os Abershaimesis estavam trabalhando através de uma lista. Eles haviam matado o líder supremo no dia 1. O ministro da Defesa, o comandante do IRGC, o secretário do Conselho de Segurança, 4 altos funcionários de inteligência. Kademi assistiu seus colegas serem eliminados um por um e se adaptou. Ele continuou mudando de local. Ele era o homem que comandava essa operação de contra-inteligência do Irã,
Então, presumivelmente, ele entendia as técnicas do ofício tão bem quanto qualquer um. E ele ainda assim não conseguiu escapar, o que significa o fato de que o chefe da inteligência do IRGC foi rastreado e morto na capital por uma força aérea estrangeira. Isso diz que a capacidade do Irã de proteger até mesmo seu próprio chefe de espionagem foi completamente destruída. Agora, Kademi e Bagheri não foram os únicos alvos no dia 38. No mesmo dia, a Força Aérea de Israel atacou o quartel-general principal da Imam Hussein Division da Força Quds do IRGC e matou seu chefe de artilharia, identificado como Kamil Melhem. A Imam Hussein Division é uma força militar iraniana que opera ao lado de grupos terroristas por procuração, mais notavelmente o Hezbollah, e é usada pela Força Quds para fortalecer o eixo da resistência e executar ataques terroristas contra soldados das IDF e civis israelenses, de acordo com a própria declaração das IDF. Melhem não era apenas um comandante de artilharia. Ele também era o chefe de gabinete da divisão. Ele dirigia e supervisionava os lançamentos de artilharia em direção a Israel e às IDF. Ele comandava a aquisição de armas para o regime. Eliminá-lo não remove apenas um comandante, remove conhecimento institucional e continuidade operacional, que levaram anos para serem construídos. E então houve o ataque à infraestrutura de energia. Israel atingiu o maior complexo petroquímico do Irã, localizado em Azalouye, no sul, bem ao lado do campo de gás natural de South Pars. O campo de gás é crítico para a produção de eletricidade do Irã e uma das fontes de receita mais importantes do país. As IDF declararam que o ataque visava eliminar uma grande fonte de financiamento para a máquina de guerra do regime. Então, em um único dia, o principal espião do IRGC está morto. O chefe da unidade de terror global da Força Quds está morto. O chefe de artilharia da Imam Hussein Division está morto. E uma das maiores instalações petroquímicas do Irã está em chamas. Essa é uma quantidade impressionante de danos em 24 horas. Agora vamos falar sobre o lado do Irã. No mesmo dia em que Israel estava eliminando Kademi e Bagheri, o Irã lançou um ataque com mísseis contra Haifa, a terceira maior cidade de Israel. 4 pessoas foram mortas quando um prédio residencial desabou sob o impacto. E o Irã ativou defesas aéreas no Kuwait e nos Emirados Árabes Unidos à medida que mais ameaças iminentes foram rastreadas indo em direção aos estados do Golfo. O Comando Naval do IRGC postou no X durante a noite com uma declaração que enviou uma mensagem clara sobre o Estreito de Hormuz. O estreito nunca retornará ao seu estado anterior, especialmente para a América e Israel. Mas aqui está a dimensão diplomática. Uma coalizão de países mediadores, incluindo Egito, Paquistão, Catar e Turquia, elaborou uma proposta para um cessar-fogo de 45 dias e a reabertura do Estreito de Hormuz, esperando evitar a próxima grande escalada de Trump. O plano foi enviado tanto para os Insurgency quanto para o Irã no final do domingo. A resposta do Irã? Rejeição. Teherã disse que não estava interessada em um cessar-fogo temporário. Em vez disso, o Irã contrapropôs um fim permanente para a guerra, incluindo reparações, garantias de reconstrução, o levantamento de todas as sanções e um protocolo de passagem segura para o estreito. A opinião de Trump no Easter Egg Roll da Casa Branca. Ele olhou para os repórteres e disse que a proposta iraniana era um passo significativo. Depois, fez uma pausa. Mas não é boa o suficiente. E Trump estabeleceu um prazo rigoroso, 8 p.m. do horário do leste na terça-feira. Reabram o Estreito de Hormuz ou enfrentem o Dia das Usinas de Energia e o Dia das Pontes, tudo embrulhado em um só. O Ministério das Relações Exteriores do Irã rebateu dizendo que as negociações de forma alguma são compatíveis com ultimato, crime ou a ameaça de cometer crimes de guerra. Então, aqui estamos. O principal espião do Irã está morto. Uma proposta de cessar-fogo de 45 dias está na mesa e nenhum dos lados aceitou. E um prazo final para essa noite de terça-feira está correndo no fundo como um relógio em contagem regressiva. Deixe-me afastar a câmera e dar a vocês a imagem completa do que essa estratégia de decapitação alcançou desde o dia 1 da Operation Epic Fury.
28 de fevereiro. Líder supremo Ali Khamenei, morto. No dia 1 também, ministro da Defesa Aziz Nasirzadeh, morto. Comandante do IRGC Mohammad Pakpor, morto. Secretário do Conselho de Defesa Ali Shamkhani, morto. 4 altos funcionários de inteligência, mortos. Início de março, o chefe de mísseis balísticos iranianos Makram Atimi e vários comandantes de batalhão mortos na área de Kermanshah. 4 de abril, ataques aéreos em zonas petroquímicas em Mashhad. Um A-10 Warthog foi abatido perto do Estreito de Hormuz, em um lembrete de que os céus não são completamente seguros. 6 de abril, Kademi, Bagheri e Melhem, todos se foram. Israel diz que agora eliminou mais de 250 líderes iranianos desde que a guerra começou. Esse número é extraordinário. Mais de 250 figuras militares, chefes de inteligência, comandantes e agentes sêniores. As forças de defesa de Israel declararam seu objetivo claramente: reduzir a capacidade do regime de projetar terrorismo globalmente e reduzir sua capacidade de suprimir manifestantes iranianos, se e quando eles retornarem às ruas. Essa segunda parte é importante. Israel não está pensando apenas no campo de batalha. Está pensando no cenário político dentro do Irã. Cada oficial de inteligência morto é uma pessoa a menos que pode espionar os cidadãos iranianos. Cada comandante do IRGC eliminado é um executor a menos que pode reprimir protestos. A coalizão está tentando degradar tanto a capacidade militar quanto a máquina de repressão interna simultaneamente. A capacidade do IRGC de comandar operações globais através da Força Quds foi dramaticamente reduzida. A Unit 840, a operação terrorista de Bagheri, agora perdeu seu comandante e vários agentes seniores em uma série de ataques. A Imam Hussein Division perdeu seu chefe de artilharia e chefe de gabinete. A estrutura de liderança do Irã, que já estava em seu ponto mais vulnerável em décadas antes do início da guerra, agora está esvaziada. Agora veja bem, o Irã está dramaticamente enfraquecido, mas o Irã não está acabado. O Estreito de Hormuz ainda está efetivamente fechado. A declaração do Comando Naval do IRGC de que nunca retornará ao seu estado anterior não é apenas um desafio, reflete uma capacidade real. O Irã ainda pode ameaçar a navegação, ainda pode assediar navios-tanque, ainda pode disparar mísseis contra os estados do Golfo. E como vimos em Haifa no dia 6 de abril, o Irã ainda pode matar civis em Israel. Os preços do petróleo atingiram o Brent a $114 por barril, antes de cair ligeiramente com os rumores de cessar fogo, para então disparar novamente. O mercado global de energia está em crise. A interrupção no Estreito de Hormuz foi descrita como a maior interrupção no fornecimento de energia desde a crise do petróleo da década de 1970. Isso não é um exagero, isso vem de analistas econômicos que rastreiam essas coisas para viver. O parlamento do Irã também aprovou um projeto de lei para cobrar pedágios formalmente de embarcações que transitam pelo estreito. Quando Trump ouviu falar sobre isso, sua resposta em uma coletiva de imprensa foi: "E eu não estou inventando isso. E se nós cobrarmos pedágios? Eu adoro a energia desse homem. Mas o ponto é, o Irã ainda tem poder de barganha através do estreito. E a cada dia que esse poder de barganha existe, os mercados globais de petróleo sofrem. Os aliados do Zepoarinoa ficam apreensivos. E a pressão diplomática sobre Washington cresce. As negociações de cessar-fogo envolvendo o Egito, Paquistão, Turquia e Catar refletem uma ansiedade internacional real. O presidente do Conselho Europeu disse publicamente que atingir infraestrutura civil é ilegal e inaceitável, mirando diretamente nas ameaças de Trump de bombardear usinas de energia e pontes. A campanha militar da coalizão está funcionando, mas o desfecho político e econômico ainda não está resolvido. Então, deixe-me concluir. Majid Kademi passou sua carreira construindo muros, protegendo segredos, caçando vazamentos, comandando uma das operações de inteligência mais sofisticadas do Oriente Médio. Ele sobreviveu a múltiplas rodadas de ataques que mataram seus colegas. Ele se adaptou. Ele mudou de local. Ele achou que poderia sobreviver à caçada. Ele não conseguiu. E Asghar Bagheri, o homem que comandava operações terroristas globais da Colômbia ao Azerbaijão e à Holanda, também se foi. O que as IDF confirmaram hoje não são apenas 2 nomes.
É uma declaração sobre o estado atual do conflito. Os comandantes de inteligência e operações especiais mais protegidos, mais móveis e com maior capacidade de sobrevivência do Irã não estão mais seguros em lugar nenhum de seu próprio país. A coalizão vê tudo e está agindo sobre o que vê. A grande questão, e é aqui que eu quero ouvir de vocês, é o que acontece a seguir. Será que Trump vai bombardear as usinas de energia e as pontes do Irã na terça-feira se o estreito continuar fechado? Será que um acordo de última hora será costurado através do Paquistão ou do Catar? Será que a nova liderança do Irã vai concluir que o custo de continuar agora é maior do que o custo de um acordo? Eu não sei a resposta. Eu acho que ninguém sabe agora. Mas as próximas 48 horas serão algumas das mais consequentes em todo este conflito. Talvez em toda a história moderna da região. Deixe sua previsão nos comentários. Eu leio todos eles. Onde você acha que isso vai parar? Inscreva-se se você é novo por aqui. Ative o sininho. Compartilhe este vídeo se você o achou útil. Fiquem atentos. Fiquem informados. Vejo vocês no próximo vídeo.